Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 48 e leia comigo. Salmo 48, o texto que diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem os filhos de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Louvemos a esse Deus maravilhoso com o hino de número 10. Hino de número 10, a criação e o seu Criador. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvaram o Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Pause o seu vídeo nesse momento e alguém da sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Pense bastante nesse momento em que você irá se dirigir a Deus. Não tenha esse vídeo apenas por uma prática vazia, uma prática de assistir qualquer vídeo na TV.
Mas pense que neste exato momento você está sendo conduzido para a adoração no seu lar. Por isso, de forma consciente, faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E continuaremos louvando a esse Deus maravilhoso através do Ministério Louvarte.
Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Leremos dos versos 20 ao verso de número 22. Hebreus 11, de 20 a 22, o texto que diz assim: Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Oremos mais uma vez. Pai bendito, é no nome de Jesus que nós oramos mais uma vez, suplicando da Tua graça e misericórdia, pois queremos, Senhor, aprender da Tua palavra e queremos, Senhor, ser abençoados, nutridos, alimentados por ela. E ajuda-nos, Deus, a partir dessa porção, a partir de uma vida devocional, real, verdadeira contigo, nos apropriarmos, ó Deus, do sentido real e verdadeiro da fé, para que essa fé faça brotar em nós um desejo cada vez mais firme de continuar esperançosos em Ti. No nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. Bom, hoje estamos dando continuidade à série A Jornada de Fé, onde nós já aprendemos nos últimos domingos aí do versículo 1 até o versículo de número 19. Aprendemos com os exemplos de fé extraídos aí do Antigo Testamento, né? Com os primeiros heróis, como nós vimos do versículo 4 ao versículo 7. Chegamos aqui agora aos patriarcas, né? Aprendendo com os patriarcas aí o exemplo de fé. Hoje, basicamente, veremos os três últimos exemplos que o texto nos traz a partir do versículo de número 20. A fé de Isaque, de Jacó e de José. Nós vamos aprender e entender um pouco mais sobre o aspecto da fé de cada um e o aspecto que o autor decidiu imprimir no texto. Então, há muito contexto aqui para ser visto, há muitas informações que nós iremos ver no outro momento em que nós analisaremos o aspecto da fé de uma forma mais abrangente dos patriarcas, né? No outro momento da nossa série. Hoje, especificamente, o que o autor aos Hebreus apresenta aqui destes heróis da fé, Isaque, Jacó e José. Então, dando continuidade aí, né, em consonância, inclusive, com o que aprendemos no último domingo, né, que a convicção de que Deus é fiel é a coluna bíblica que sustenta a fé, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Né? Nós vimos isso no nosso último culto, no nosso último serviço ao Senhor, presencial, né? Então, aprendemos também, a fé é vital para a vida do crente, mas ela não tem um fim em si mesma. Né? O fim da fé é nos ajudar a confiar em Deus e na salvação que trouxe por meio de Jesus Cristo. Além disso, nós vimos também que, crendo no Filho da promessa, as coisas no devido tempo se encaixam. Quando nós passamos a crer nas promessas de Deus, no Filho da promessa, né, aquele que haveria de vir, nosso coração se tranquiliza e as coisas vão se encaixando. Vimos ainda também que devemos permanecer firme nas promessas que nos foi feita, né, mesmo que não se cumpra enquanto vivemos. Precisamos refletir sobre isso, né? Vimos também que não podemos voltar atrás depois que nós cremos. Não temos para onde voltar.
Para onde voltaríamos? Para onde iríamos se a verdade está aqui, revelada a nós, agora que os nossos olhos foram abertos, agora que o Senhor se revelou a nós, para onde nós voltaríamos? Né? E vimos que basicamente esse é o grande tema da carta aos Hebreus. Né? O escritor está aqui orientando os hebreus a que não voltasse para essa fé, a fé baseada nas práticas antigas, como nós já vimos anteriormente. Então, hoje veremos o desdobramento da fé de Isaac, Jacó e José. Né? E veremos também como essa fé, esse desdobramento dessa fé, atravessam gerações pela mesma fé que foi apresentada pelo grande patriarca Abraão. Então, passemos então a verificar os textos aí. Em primeiro lugar, veremos o versículo de número 20, que diz: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, igualmente Isaque abençoou. Esse igualmente aqui, queridos, se refere basicamente ao que está sendo tratado desde o primeiro exemplo lá. Ou seja, o que Isaac está se referindo, ao que o texto está se referindo, é que Isaac está exercendo a mesma fé de Abraão. Igualmente, como Abraão fez, Isaac aqui está agindo, né, exercendo a sua fé. Então, nós vamos aprender que a carta aos Hebreus mostra algo muito interessante aqui. Né? Observe que Jacó, o mais novo, é colocado em primeiro lugar. Você percebeu isso no texto? Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. O autor não coloca isso aqui à toa, né? Ele está mostrando aqui alguns aspectos bem interessantes. Ele é colocado em primeiro lugar aqui, sugerindo que Isaque, o seu pai, havia concordado com o que Deus faria. Isaque creu na promessa de Deus. Vamos relembrar um pouco o que aconteceu aqui entre os gêmeos, Jacó e Esaú. Lembrando que Esaú, o primogênito, nasce primeiro, né, e Jacó, seu irmão, nasce ali grudado no calcanhar de Esaú. E ali a profecia já demonstra que haveria uma grande disputa entre os dois, que ali já haveria uma grande celeuma, um grande problema a ser resolvido mais à frente. Com esse episódio, nós encontramos os irmãos crescendo já com algumas dificuldades para resolver. Um dos aspectos que o texto vai nos mostrar, que Gênesis vai nos mostrar, é que em um dado momento, Esaú troca o seu direito de primogenitura por um simples prato de comida. Ainda que ele estivesse com muita fome, ainda que ele estivesse com muita vontade de comer aquele prato, o texto vai mostrar claramente que ele entrega algo tão poderoso, algo tão maravilhoso, sublime, por um prato de comida. Inclusive, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai relatar que isso foi colocado como algo extremamente decepcionante da parte de Esaú. No capítulo 12, versículo 16, o texto diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Aquele direito que é relatado lá em Deuteronômio, a qual quando nasce os filhos, né, o mais velho tinha o direito de receber a herança primeiro, de receber, no caso aqui, do contexto, a bênção. Então ele vende esse direito. E mais à frente, Jacó, Isaac, já para morrer, chama o seu filho
Esaú e pede para ele que ele faça uma comida agradável, gostosa para ele, e ele obedece, vai lá, sai para caçar. Só que a sua esposa, ouvindo isso, chama o seu filho mais novo, né? E diz para ele: olha, teu pai vai abençoar teu irmão, então vai antes dele, pega, faz um cozido, faz algo que ele gosta muito e apresenta para ele como se você fosse Esaú, para que você receba a bênção que você haveria de receber. Então, Esaú, que era muito peludo, que era um homem caçador, né? Muito forte, tinha algumas características que Jacó não tinha. Enquanto ele era muito peludo, né? Jacó não tinha pelos no corpo. E isso poderia acabar mal, porque o pai perceberia, o pai já idoso, já cansado, praticamente cego, não poderia perceber essa diferença. Então Jacó, né, famoso por ser enganador, vai lá, coloca sobre si pelos de animais para parecer com seu irmão, veste a roupa, né, e se apresenta ao pai como sendo o seu irmão. E neste exato momento, entrega a comida para ele e ele vai lá e abençoa e transfere a bênção da primogenitura para Jacó. E Jacó sai, né, certo de que havia recebido a bênção, como ele e sua mãe haviam tramado. Esaú chega e quando ele pede o direito à bênção, Isaac fica estarrecido e não sabe bem o que aconteceu e percebe que foi enganado. E ali nós temos a bênção passada para Jacó no lugar de Esaú. Nós vamos entender aqui que esse direito de primogenitura, isso que eu acabei de mostrar através desse contexto, era simplesmente Deus utilizando as atitudes de enganador de Jacó para que os seus propósitos fossem cumpridos. Deus não aprovava, nem nunca aprovou nenhuma atitude de mentira e enganação. No entanto, o Senhor, na sua infinita sabedoria, utiliza-se das ações humanas para que o seu propósito seja cumprido. E neste exato momento, Isaac também estava pecando, estava errando, pois Deus disse que assim deveria ser, que o mais novo iria governar sobre o mais velho. O mais novo deveria assumir o direito de primogenitura. No entanto, Jacó se esquece disso, ou por algum outro motivo, pela sua preferência do filho mais velho, tenta burlar, tenta de alguma maneira fazer com que isso não acontecesse. E acontece exatamente do jeito que Deus havia colocado. Talvez você fique se imaginando aí por quê? Por que isso aconteceu? Não é? Por que Deus assim decidiu que este seria a forma? A grande verdade, queridos, nós vamos ver isso no decorrer da história, é que nós não sabemos ao certo por que Deus decidiu que assim fosse. Essa estrutura vai ser apresentada diversas vezes nessa linha sucessória. Nós vamos ver o filho mais novo sempre tomando o lugar do mais velho no direito de primogenitura, porque assim o Senhor quis. Mas a grande questão aqui que nós precisamos olhar é o aspecto da fé de Isaac. O aspecto da fé de Isaac. E aqui nós vamos ver que, de certa forma, o autor quer retratar que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú foram abençoados pelo seu pai, com a certeza de que o que haveria de acontecer, aquilo que havia sido prometido desde Abraão,
que não aconteceu no período de Isaac, no seu período, iria ser transmitido para os seus filhos, especificamente para Jacó, que estava recebendo ali a bênção de seu pai. E nisso nós percebemos o aspecto da fé de Isaac. Isaac creu na promessa de Deus. Creu nas promessas ali registradas em Gênesis, capítulo 26, versículo 3 e 4. Para relembrarmos quais promessas são essas, preste atenção. Gênesis 26, versículo 3 e 4, o texto que diz assim: habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As promessas que foram garantidas através da fé de Abraão, agora é garantida através, passada para a próxima geração. Então, Isaac demonstrou sua fé em Deus, mesmo que antes tenha vacilado. Eis o aspecto importante para relembrarmos. O segundo aqui é acerca das coisas que ainda estavam por vir. Versículo 20, na sua parte B. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. E por fim aqui, a evidência da fé de Isaac que é demonstrada é justamente o fato dele abençoar os seus filhos acerca de coisas que ainda não haviam acontecido, acerca de coisas do futuro, não é? E aqui nós temos o eco do versículo número 1. Não é? Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Então nós percebemos que Isaac está aqui exercendo a sua fé na promessa futura. Versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Nós vamos entender aqui, irmãos, que para o povo hebraico havia um significado muito grande, né? Pois a bênção que se passava de pai para filho era algo extremamente importante. Havia esse peso deste evento que estava acontecendo ali. Eles conheciam, o escritor da carta aos Hebreus sabia da importância dessa bênção que passava-se de pai para filho. E isso fica claro também que para o autor da carta, aos Hebreus, isso é visto como um ato de fé. O passar a bênção para a próxima geração é visto como um ato de fé. Versículo 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer. Então, isso aqui é muito significativo. Jacó creu até o fim da sua vida. Preste atenção como se torna relevante percebermos que Jacó não creu somente durante um período e abandonou a fé. Jacó não só viveu durante o período, mas apostatou da fé. Jacó teve muitos outros momentos em que o autor poderia relatar os aspectos da fé de Jacó. Sim, esse mesmo Jacó, pecador, enganador, que enganou o seu pai, que se juntou com a sua mãe para poder fazer isso, que enganou seu sogro, e recebeu ali a justa paga por isso. Então, Jacó não é conhecido à toa por ser enganador. Ele era de fato.
Mas o que nós podemos perceber aqui, que o autor, mais uma vez, quer retratar um aspecto da fé deste personagem aqui, no caso Jacó. E quando ele diz Jacó, quando estava para morrer, quer demonstrar que Jacó creu até o fim da sua vida. Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Abençoa cada um dos filhos de José. A fé que Jacó apresenta aqui é a mesma fé, vamos dizer assim, uma fé paralela à fé de Isaac, né? Por perceber que Deus estava abençoando sempre os filhos mais novos em detrimento dos mais velhos. Perceba que quando o texto diz que Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, nós vamos perceber que Jacó chama, né, após todos aqueles episódios da vida de José, Jacó chama José e os seus filhos e abençoa Efraim e Manassés. Só que ele abençoa o mais novo no lugar do mais velho, mais uma vez. Então, Jacó está aqui meio que ecoando as atitudes de seu pai Isaque e assim completando, confirmando a Escritura, confirmando a profecia a respeito desse. Não somente os filhos de Jacó, né, seus netos, mas ele chama depois um a um dos seus filhos e abençoa, e a cada um desses filhos ele dá especificamente as bênçãos para cada um deles, no que mais tarde vão se tornar aí as 12 tribos, né? E os filhos de Israel, que mais à frente também vão ser a representação do povo de Deus que cresce, que prospera em muitas medidas ali no Egito, né? Mais uma vez, por que Deus agiu assim em relação aos filhos mais novos? Nós não sabemos, né? Entendemos apenas que Deus é soberano e que sua escolha deve ser aceita por fé. E o autor vê essas etapas todas aqui da história de Israel como uma progressão dos atos de fé. Isso fica muito claro, não é? Ele escolhe Isaque e separa o aspecto da fé de Isaque que creu nas promessas de Deus. Agora ele pega Jacó e apresenta o aspecto da fé de Jacó, mostrando que a fé de Jacó foi até o fim, né? Que a fé de Jacó foi obediente em abençoar os seus filhos e netos. E por último, o versículo de número 21, na última parte aí, José abençoa cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Né? Algo interessante de pensar de verificar sobre essa parte aqui, é que apoiado sobre a extremidade do seu bordão traz alguns significados para nós. Né? O primeiro é que o ato de bênção, de passar a bênção, né, para a próxima geração, é visto como um ato de adoração. Nesse aspecto aí, pela extremidade do seu bordão, o adorou. E também, outra figura que surge aqui, né, o bordão, ou seja, o cajado, bordão, vara ou cajado, era símbolo, né, do poder e da presença de Deus no meio do povo. Nós vamos encontrar alguns episódios, né, em que Deus apresenta a figura, em que a Escritura apresenta a figura do profeta com o seu cajado, com o seu bordão, né? Cajado que é apresentado, né? Bordão que é apresentado no Salmo 23, né? E em alguns outros exemplos da Escritura. Então, nós percebemos que o bordão, o cajado, a vara, aqui era símbolo do poder e da presença de Deus no meio do seu povo, né? Então, aqui há um reconhecimento dessa presença. E por último, ele adorou pela fé naquilo
que iria acontecer. Pois Jacó transmitiu a mesma bênção que havia recebido de seu pai para seus filhos e seus netos. Um ato de fé, considerando que já não aguentaria, não resistiria mais muito tempo. Ele já estava ali, já cansado, debilitado, ainda se segurando no cajado, de uma forma com que fica muito claro de que ele já não resistiria muito tempo. Ele não viu as promessas se cumprirem, mas, crendo em Deus, ele transferiu a seus filhos e a seus netos a bênção das promessas vindouras. Versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, próximo do seu fim. Nós percebemos aqui, irmãos, que este personagem, que é muito conhecido, né? Certamente, nós poderíamos trazer o aspecto da vida inteira de José como um aspecto de fé, né? Certamente a vida dele é um exemplo para que nós pudéssemos refletir. Jacó, que foi injustiçado, que foi traído, que foi vendido, depois, logo em seguida, o seu chefe, né, o acusou de ter se deitado com a esposa, sendo que ele era inocente disso. Né? José, que foi ali alvo de grandes injustiças, mas mesmo assim permaneceu fiel ao seu Senhor, permaneceu com a sua fé intacta. No entanto, o autor não cita nenhum desses eventos, somente o que ele diz no momento da sua morte. Poderíamos exemplificar, inclusive, que José foi fiel até a morte, como nós vimos com Jacó. Mas o autor da carta está interessado aqui somente nas promessas de Deus, para demonstrar a fé de José. Ele extrai este momento, este evento da vida de José, para mostrar que a fé de José era uma fé firme, era uma fé contínua, era uma fé madura no seu Senhor. Podemos perceber, por exemplo, que a fé de José, quando ele diz o que o autor apresenta para nós aqui, é uma fé que vai muito além do esperado. Preste atenção. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Certamente, nós podemos olhar para esse evento e pensar, mas do que o autor está falando aqui? Não é? Próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. O ato profético de José aqui demonstra a fé dele em Deus, demonstra como que iria suceder a saída do povo de Deus, que estava ali no Egito já há muitos anos, né? Muitos anos se passaram após o evento do governo de José no Egito, e o povo ficara por ali. E a opressão cresceu, e o povo começou a clamar a Deus, a suplicar a Deus, e estavam ali porque foram infiéis ao Senhor há muito tempo, né? Mas voltando um pouquinho na história, só para relembrar, os filhos de Jacó, né? Vieram todos eles com suas famílias, com seu povo, todos para o Egito em busca de alimento. Lembram-se disso? E neste momento é que acontece todo aquele episódio com José, né? Que eles reconhecem José, José os perdoa, José cuida deles, cuida do seu pai, traz eles para perto, e a partir dali eles passam a viver ali no Egito. Passado algum tempo, agora eles se tornaram escravos, né? Na linha do tempo da Escritura nós vamos perceber isso, né? Que passado algum tempo, depois da morte de José, eles não eram mais reconhecidos como bem-vindos e eram utilizados como escravos ali. Então, a partir dali, nós percebemos
que o povo clama a Deus e Deus ouve e envia o seu Salvador, que então aparece Moisés na história, que inclusive é o próximo personagem para verificarmos no próximo sermão. Então, o que está acontecendo ali? José profetiza a respeito desse momento. Ele, por exemplo, em Gênesis 50, versículo 24, diz, lá no finalzinho do capítulo 50, ele diz, estou perto de morrer, mas Deus certamente virá ajudar-vos e vos levará para fora dessa terra, para a terra que prometeu sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nisto vemos o que liga os patriarcas na questão de fé. A promessa. A promessa feita a promessa de Deus feita a Abraão, que é passada a Isaque, que é passada a Jacó, que é passada a José por intermédio dos seus filhos, né? E que é passada aos filhos de Jacó. Então, nós percebemos que essa grande liga, essa grande corrente que une os patriarcas é a questão da fé na promessa de Deus. Veja no finzinho do versículo 22. Bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quando o êxodo ocorreu, Moisés foi até o local onde estavam os ossos de José e tirou os ossos de José para levar para onde ele havia pedido lá naquela profecia, né? Então, a partir de Êxodo 13, 29, nós vamos perceber isso. E depois, em Josué, capítulo 24, 32, quando o povo já está na terra prometida, Josué 24, 32, o texto diz, e os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, dentro da terra pertencente à tribo de Efraim, seu filho. A tribo que deu origem ao filho de José, que foi abençoado por Jacó, que agora a grande tribo de Efraim detinha uma posse de uma terra e lá foram enterrados os ossos de José. Este foi um ato de fé. José profetizou a respeito deste momento. Ele creu que Deus cumpriria as suas promessas. Queridos, chegamos à conclusão, aprendendo algumas coisas muito importantes para nós. A primeira delas, homens comuns que tiveram o privilégio de exercerem a sua fé. São esses três aqui. Homens comuns exerceram a sua fé no Senhor. Seres humanos imperfeitos glorificaram a Deus por meio da sua fé. Adoraram o Senhor por meio da sua fé. É maravilhoso perceber a promessa de Deus se cumprindo ao longo da história de seus filhos. Podemos, queridos, perceber o quão maravilhoso é Deus cumprindo tudo que Ele havia pré-ordenado antes da fundação dos tempos. A mão de Deus fazendo com que cada detalhe se cumpra de forma milimetricamente ajustada. Deve fazer em nós, brotar em nosso coração um júbilo um sentimento de júbilo, de alegria, de gozo pelos momentos que foram antes profetizados. A aliança estabelecida por Deus jamais deixará de cumprir os seus propósitos. Que possamos ver a chama da fé queimar incólume nas próximas gerações.
que essa chama que veio sendo passada de geração em geração possa nos fazer, agora incendiados por elas, passar essa chama para frente às próximas gerações. Eu aplico da seguinte maneira, queridos. Reflita sobre o fato de que esses 3 homens comuns são 3 homens comuns, como eu e como você. Reflita sobre esse fato. Não há nada de especial na vida de Isaac, de Jacó, de José, que os torne, aos olhos do Senhor, mais importante do que eu e você no quesito da fé. Esses homens nos ensinam a relevância de crer no Senhor e nas suas promessas. O Senhor te dá diariamente oportunidade para exercer essa fé. Busque essa fé no Senhor. Busque a caminhada firme nas promessas do Senhor. Busque o sentido da certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem diariamente na sua vida. Seja confortado nas promessas divinas de cuidado e proteção. Que essas promessas não se percam no registro bíblico, na leitura que nós fazemos da Escritura. Que não sejam apenas informações num culto de domingo à noite, mas que seja real e verdadeira para mim e para você. Que essas informações afaguem o seu coração nos dias de incerteza. Seja confortado nas promessas da Canaã celestial. Não se apegue às promessas de hoje em dia, de alegria, de satisfação mundana, de satisfação em coisas, em eventos, em relacionamentos quebrados. Mas seja confortados na promessa de Deus. Seja bênção na vida de seus filhos, ao lhes transmitir as promessas da terra prometida. Seja bênção na vida dos seus, daqueles que estão sob sua tutela. Transfira para eles o conhecimento da promessa. Transfira para eles a esperança que arde em seu coração. Lhes inculque na mente a fé de Abraão, Isaque e Jacó, a fé de José, mas acima de tudo a fé que arde em seu coração, baseada nos feitos de Jesus Cristo em sua vida. Transmita a chama da fé para todos aqueles que o Senhor lhes apresentar, mediante o relato do Filho da promessa, Jesus Cristo. Faça isso. Transmita essa fé, transmita essa bênção. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra faz com que relembremos aspectos tão importantes da fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens comuns, seres humanos imperfeitos, para trazer o exemplo de fé para nós. E isso, Senhor, nos enriquece ainda mais, pois aprendemos que somos capazes. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de obediência e fé maior apresentado pelo Teu Filho Jesus. Exemplo esse, Senhor, que nos trouxe a salvação. Exemplo esse, Senhor, que nos deu a vida eterna, que hoje podemos ansiar, esperar, jubilosos pelo cumprimento da promessa. Obrigado, Senhor. Fala conosco hoje e sempre, Senhor, para que possamos exercer a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor.
nome pelo qual nós sempre oramos. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja contigo. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o motivo das promessas, esteja contigo. Que o Espírito Santo, nosso amigo, aquele que habita em nós, esteja te fortalecendo na caminhada, na jornada de fé. Amém.